ou seja, um tema da mais alta relevância para o direito administrativo e para todos nós, cidadãos, que, conforme eu falei, né, vivenciamos nesse momento o novo pico, né, dessa pandemia, que a gente estava achando que a gente já estava longe desse problema, e aí eu acho que ainda a gente vai ter esse problema ainda por um tempo aí mais longo. Então, sem mais delongas, agradecendo mais uma vez a presença das duas professoras, Maria Tereza e Maria Elisa, eu passo a palavra para a professora Maria Tereza Fonseca Dias, pedindo a ela que conduza os trabalhos dessa noite, nessa 7ª live e primeira do ano de 2022 do projeto Conversa com Especialista. Com a palavra, Maria Tereza. Luciana, muito obrigada. Eu queria primeiro agradecê-la pelo convite de estarmos aqui, eu e a professora Maria Elisa Braz Barbosa, para, enfim, discutir os temas que você já antecipou. Eu queria parabenizar o Instituto Mineiro de Direito Administrativo pela iniciativa, né? É uma tentativa de manter viva aí a memória do professor Paulo Neves de Carvalho, todos os seus ex-presidentes do Instituto, e manter viva aí essa verve da pesquisa, do ensino e do debate, que eu acho que é isso que mais nos motiva aqui do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, estarmos reunidos em torno da matéria mesmo da administração pública, que é tão desafiadora, né? Então, agradeço, parabenizo, queria também cumprimentar aqueles que estão aqui conosco, vamos dizer assim, virtual e presencialmente, ou sincronamente nessa live, né? E também para aqueles que virão depois assistir em outro momento, outra oportunidade. Os que estão agora aqui poderão fazer perguntas no chat, poderão interagir conosco, né, de maneira que nós vamos estar aqui disponíveis para debater esse tema tão palpitante. Como já a grande introdução já foi feita das principais questões, o que nos trouxe aqui hoje, que foi justamente a divulgação dessas pesquisas, né, eu queria dizer que estudar organização administrativa e a execução de atividades na área da saúde é um grande desafio para qualquer pesquisador do direito administrativo, né? Porque é uma área complexa, né? Nós estamos diante de grandes desafios. O Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, ele é o maior do mundo, né? Ele, inclusive, foi inspirado no National Health Service do Reino Unido, né, o NHS, mas constituiu com um formato próprio, e a Constituição brasileira assegurou o direito à saúde como um direito, uma garantia fundamental, eu poderia dizer assim, de uma forma bastante resumida. Então, o Estado tem que prover esse serviço, os serviços que são conectados com o direito à saúde, e para isso ele vai ter que usar toda a sua, vamos dizer assim, a sua estrutura, recursos, né, e para atender, em tese, toda a população brasileira, porque o sistema ele é universal e ele é gratuito, né? Então, ter falado da pandemia foi interessante porque a gente viu justamente agora nesse momento quão importante é o Sistema Único de Saúde, né? A entrada que ele tem no campo da vacinação, da pesquisa, em saúde, né? Fora toda a rede de assistência, etc. Então, quando a gente fala de parcerias público-privadas na saúde, o que nós queremos justamente discutir é se essa modelagem é adequada, por que passou a se pensar nisso, né? Por que não se funciona? Por que não funciona o sistema de contratação aí tradicional, né? Estou vendo aqui a professora Tatiana Camarão, vice-presidente aqui do Instituto Mineiro também conosco aqui nessa oportunidade, né, professora Tatiana? Por que a gente não faz a contratação clássica na área da saúde e passamos a pensar em parcerias público-privadas, né? Então, eu não quero me delongar nesse início e quero começar a dialogar com a professora Maria Elisa, já foi feita a apresentação dela, e provocar já a Maria Elisa aqui. Maria Elisa, ficava à vontade para a gente fazer uma conversa bem tranquila, bem solta, reflexiva mesmo dos nossos desafios, né? Como você escreveu sua dissertação de mestrado lá
no calor da emoção do surgimento da Lei 11.079, em 2004, né, pegou ali as primeiras impressões e foi trazendo aquela reflexão ao longo do tempo, Maria Elisa, qual foi o contexto histórico, político, econômico da introdução da lei das PPPs no Brasil? O que você poderia dizer aí para nós? Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada, Luciana, pelo convite, honroso convite. E você, minha querida parceira, para usar a terminologia que a gente está cansada de usar nos últimos tempos, né, Maria Tereza? A minha parceira aí nos estudos, na pesquisa. Também agradecer você pelo convite de integrar, né, como na condição de coautora, a sua pesquisa e tudo que a gente veio, igual você está dizendo, desde 2004, eu defendi em 2005, a lei das PPPs é de dezembro de 2004, então eu escrevi realmente ali no calor, né, da produção do texto normativo. E a sua pergunta é bastante interessante, porque até a época eu lecionava História do Direito, né? E eu não poderia deixar de fazer isso que você está falando aí agora, a primeira pergunta sua, que foi sobre o contexto histórico, né? Não interessa se era um contexto assim historicamente quase situado no presente, à época, mas não deixa de ser história, né? E aí, Maria Tereza, você perguntou do contexto político, econômico, não é isso? Eu não estou te ouvindo, Maria Tereza. Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Deixa eu ver, agora acho que eu voltei. Eu não estava conseguindo me habilitar aqui. Mas o contexto político, social, econômico, né? De onde que vem essa ideia, né? E por que nós aprovamos uma lei de PPP no Brasil em 2004, né? O que aconteceu que chegou essa lei aqui, vindo lá do Reino Unido, né? Do Reino Unido, veio nos soprada pelos ares da privatização, do neoliberalismo, né? Muito à época, muito à moda na época. De resto, agora também, né? Ainda continuamos aí na mesma vertente. Me lembro, Maria Tereza, quando me fazem esse tipo de pergunta, do Canotilho. Ele diz o seguinte, Sim. que ele considera inadequado que os estudos jurídicos sobre uma norma ou sobre o instituto jurídico criado mediante uma lei, uma norma jurídica, que esse estudo seja feito, os esforços de pesquisa, as reflexões sejam feitas apenas após a edição da norma. Ele considera inadequado porque ele fala assim, é muito importante que o pesquisador do direito, que o operador do direito se ocupe também de entender, ou em entender, o momento que ele chama o momento genético da norma, o momento pré-natal, gestacional da norma. E aí, quando nós que consideramos que o direito é um produto do contexto, o direito é um produto da economia, da política, de todas as relações humanas que o cercam. Ele não é uma coisa que tiraram lá, tirada da cartola do legislativo. Está aqui uma lei, olha, daqui para frente vai ser assim, porque quem faz as leis somos nós, e vocês aí, né, o executivo vai cumprir essa lei, etc. Então, dito isso, vamos lá, começando pelo contexto político. À época, o presidente da República, que até sancionou um dos dispositivos, depois a gente vai falar disso, era o presidente Lula da Silva. Mas o momento gestacional era no período anterior, não é? Já foi no governo do Fernando Henrique Cardoso.
porque a lei já chegou madura, já chegou a ideia bem já gestada anteriormente, né? Então, o que estava acontecendo no governo do Fernando Henrique Cardoso? É bom lembrar, ele governou, ele foi reeleito, portanto, ele governou por 8 anos, né? Foi reeleito a partir até de uma alteração da Constituição, quando ele era presidente, aí foi permitida a reeleição. E depois, como é que estava o Brasil à época, né? Como é que estavam as pessoas à época? Vamos falar aqui do aspecto social um pouquinho, só para a gente depois tentar juntar as coisas, que, aliás, são juntas por natureza, né? O que acontecia? Nós estávamos saindo, historicamente falando, nós estávamos saindo da ditadura. Foram 20 anos em que todos nós permanecíamos alijados de toda discussão, de toda reflexão, de toda decisão. As decisões, na verdade, eram feitas nos gabinetes. Alijados estavam as pessoas de participar. Falou bem o cálice, lembra? O cálice. Afaste de mim este cálice. Nós estávamos nessa época. Saídos já, o Chico Buarque lembrou bem, ele foi fantástico na produção dele, artística da época, né? Então, nós estávamos saídos, mas todo mundo que ainda que estava aí na condição de produzir ideias, de discutir, foi criado, estava na universidade, estava numa escola, estava numa sociedade emudecida. Não se ouvia a voz rouca das ruas. Tanto que, quando foi que as ruas foram ouvidas? Depois se desvirtuou, não, mas foi quando? Em 2013. E como é que começou? Para discutir tarifa. Olha que interessante, como é que está tudo ligado. Para discutir tarifa de ônibus, transporte urbano, que tem aumentado alguns centavos, não me lembro. Mas aí as pessoas foram para a rua. Isso não se fazia anteriormente. Então, as coisas chegaram para nós em 2004 e não houve uma participação, embora a Constituição já tivesse aí instituído a democracia republicana, né? E até em razão dessa mesma Constituição, é que o Estado brasileiro, já lá em 95, se preocupou com a lei das concessões, que foi na época do Fernando Henrique Cardoso, não é? Olha, a lei das concessões, à época, foi vista como uma panaceia. Nós vamos resolver os nossos problemas. Veja bem, nós vamos ter serviços prestados, rodovias construídas, sem que o Estado precise gastar nada. Então, a rodovia vai se pagar pelo pedágio. Então, acabaram os nossos problemas. E chegou-se aí a produção dessa lei, e o que aconteceu? Tudo continuou como dantes no quartel de Abrantes. As rodovias deficitárias, o nó logístico, dificultando as exportações, dificultando a produção, serviços públicos de péssima qualidade. Tudo isso acontecendo lá neste momento, lá na década de 90, quando as parcerias público-privadas começaram a se manifestar de uma outra forma, né? Aí já seria, não, espera aí, desse jeito não deu muito certo, não. O Estado vai ter que chegar junto.
o Estado vai ter que criar, aí nós vamos ter que criar um tipo de concessão, né? Vamos chamar assim o parceiro privado, que aqui vai ser chamado parceiro privado, na outra era mais chamado de concessionário, não é? E o poder concedente aqui vai ser chamado parceiro público, terminologias que trouxe para nós a nova lei, né? Maria Elisa, mas aí, pelo que eu estou entendendo, então, você está imaginando que nós recebemos meio que um pacote, né, um pacote de mudanças na organização administrativa, né, fruto de, né, inclusive influência de outros países, né, vamos tentar aprimorar, esse era o discurso, né, vamos tentar aprimorar a lei de concessões, instituir um regime que facilite o convite ou a participação do setor privado no financiamento de todos esses serviços, todas essas atividades, né? Mas aí, entrando em vigor a Lei 11.079, o que você acha que foi inovador? Quais foram as mudanças, assim, as questões mais pontuais, assim, vamos dizer, objetivas, que foram introduzidas na 11.079 e que a gente não tinha ainda na legislação brasileira de concessões? Maria Tereza, algumas notas diferenciadoras surgiram nesse tipo de parceria. Até os administrativistas, vários administrativistas, nem concordam que algumas dessas modalidades criadas pela lei das parcerias público-privadas sejam concessões, não é? Há uma crítica, o Celso Antônio Bandeira de Mello é crítico feroz, ele fala que não é porque a gente dá o nome de concessão que aquele instituto jurídico vai virar uma concessão. Porque a gente concede o serviço, e o serviço tem que ser prestado por aquele que recebeu aquela concessão. E não é o que acontece aqui. O que é? Nós primeiro vamos falar um pouquinho o que seria as parcerias público-privadas, né? De acordo com a própria lei, as parcerias público-privadas são modalidades, ela já vai falando assim, né, com o linguajar próprio lá da técnica legislativa, mas vai dizer que as parcerias público-privadas são duas modalidades de concessão, que é a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Então, nós já temos aí, respondendo a sua pergunta, alguma coisa diferente. O que é? Não é isso, Maria Tereza? Perfeito. Então, nós temos a concessão administrativa. O que é uma concessão administrativa? O Estado concede um parceiro privado, claro, mediante licitação e tudo mais, contrato administrativo, concede a construção de um presídio, por exemplo, e o próprio parceiro privado vai fazer a gestão deste presídio. Vai cuidar da hotelaria, vai cuidar da alimentação, da limpeza das roupas dos presidiários, vai cuidar da higiene do lugar, enfim, a depender do contrato, e cada contrato tem a sua feição, às vezes muito diferentes, inclusive quanto ao compartilhamento de riscos, que é outra diferença, mas, dito isso, o parceiro privado vai construir um hospital e vai fazer a gestão deste hospital, a depender do tipo de contrato, como eu já disse, ele vai cuidar só da atividade fim, ou também, no caso do hospital, ele vai poder cuidar também da atividade meio. Bom, nesse tipo de concessão, o Estado é que paga tudo. Não há contraprestação mediante tarifa. Não há. Claro,
O preso não iria pagar para ser preso, para estar lá. É o caso da saúde também, né? Porque o Sistema Único de Saúde é gratuito e universal, não pode ser cobrado tarifa do usuário. Pode ser cobrada, não é? As escolas públicas, há parceria, a PPP, inclusive, em vigor, salvo engano, em Contagem, para a escola. É uma coisa que eu acho assim, muito estranho, porque qual o serviço que vão prestar nessa escola? Que vai prestar nessa escola o parceiro privado? Bom, aí nós temos outro tipo de modalidade de licitação, de concessão, que é a concessão patrocinada. Essa aí eu acho que já procurou mais se aproximar da concessão comum, aquela em que, vale repetir, o concessionário é remunerado pelo próprio serviço que ele presta, ou seja, pelas tarifas pagas pelos usuários dos serviços prestados. Ok? Uhum. Então, aí o Estado, ele é o parceiro privado nesse tipo de concessão patrocinada, ele vai receber uma parte de, por exemplo, fez uma rodovia, imensa, uma rodovia trabalhosa e caríssima, não há como ele ser totalmente remunerado só pelos pedágios. Não é isso? Quando então, é deficitário, né, o modelo. É um modelo, exatamente. Há que se pensar ou cogitar nesse tipo de contrato, de que o Estado faça também a sua parte, faça o seu dever de casa e dê também a sua contribuição pecuniária. Uhum. Então, essa aí eu acho que é uma grande novidade, né, Maria Tereza? Sim. E a lei das PPPs trouxe para nosso sistema jurídico brasileiro, né? Uhum. Bom, o compartilhamento de risco a que eu me referi agora há pouco é também diferente. Por quê? Os riscos nas concessões comuns, os riscos operacionais, eles são arcados pelo concessionário, não é? Uhum. Ele que vai arcar com os riscos de demanda, com os riscos do próprio projeto, tudo que tiver respeito ao dia a dia, ao cotidiano, né, daquele contrato, daquele contrato, não vou falar parceria, não, porque não confundir as coisas aqui. Sim. Ele que vai arcar com esses riscos, o concessionário, o ente privado. Então, e qual é o papel do Estado no tocante aos riscos? Os riscos que são extraordinários, né? Uhum. Aqueles sobre os quais o parceiro privado não pode, nem tem nenhuma interferência. Então, eu acredito que até uma pandemia, eu tenho a impressão que ela poderia se incluir aí, porque mudou tudo, modificou tudo, as coisas, as demandas. É. As cirurgias, por exemplo, as cirurgias eletivas pararam de serem feitas. Como é que fica o parceiro privado que ganha com essa... Né? No caso das PPPs na saúde, ele poderia ganhar por essa... Bom, acabou isso aí. E aí, de quem que arcaria com esse risco? Lá na concessão comum, o poder público é que arca. Área extraordinária, mudança drástica na economia, né? Desvalorização da moeda, esses riscos que são mais também o fato do príncipe, né? O chamado fato do príncipe. Foi o governante que fez isso aí, você que vai arcar com as consequências, e não eu. Nas PPPs, tanto os riscos operacionais quanto os riscos extraordinários, eles podem ser alocados na seara de qualquer um desses parceiros. Uhum. Não é? Então, ao fazer a licitação, ao fazer o contrato, é que cada um vai dizer o que compete a um cuidar ao outro. Então,
a lei vai dizer repartição ou alocação objetiva dos riscos. E eu fico cá pensando, como analista crítica que sou, será que seria tão objetivo assim, né? Como seria isso? Eu fico um pouco... Eu acho que tem um lado bem interessante, né? Que é cada um vai cuidar daquilo que tem mais competência, que tem mais expertise para cuidar, né? Mas, na prática, ali, no frigir dos ovos, eu fico um pouco preocupada como Porque seria. tem razão de ser, né, Maria Elisa? Porque há uma grande dificuldade justamente em prever quais são todos os riscos que podem ocorrer, né? Não é? Quem de fato está mais apto, como é que você vai saber isso a prioristicamente, né? Você pode ter isso em tese, né? E como é que isso vai funcionar na prática, né? No momento de alocação. Eu acho que também tem dificuldades aplicativas, mas é também uma ideia interessante, né? Ao invés de É você ter interessante. um modelo como era nas legislações anteriores, muito, vamos dizer assim, muito congelado, né? Ah, tal parte fica com esse e aquele, agora vamos fazer dentro da modelagem contratual o conjunto de riscos da forma que você consiga compartilhar, né, de alguma maneira. Então, pelo menos abre uma possibilidade de discussão, ou de modelagem, ou de definição de riscos de uma maneira talvez mais próxima do objeto do contrato. Então, você vai adaptando, né? É um modelo ali que permite uma adaptação melhor ao caso concreto do que, né, um rigor, uma rigidez, né, como a gente via Sim, antes uma coisa nas... já formatada, né? Uma coisa que já veio pronta lá, saiu do forno lá prontinha, né? Lá do legislador. Isso aí tem a Exatamente. ver, né, Maria Tereza, com a própria ideia de parceria, né? Tem Uhum. essa ideia mesmo de converger a conversa mesmo, né? De procurar o que é melhor no seu caso, o que você acha que fica. Isso tudo, assim, em tese, eu acho muito interessante. Outra Uhum. coisa também que pode atender o interesse público é que o parceiro privado poderia também, sei lá, diminuir um pouco os custos, né? O que ele vai cobrar para aquele serviço, se algum tipo de risco não ficar a seu encargo. Eu acho que essa é uma grande também, uma vantagem a ser cogitada, a ser pensada mesmo, né? Porque Uhum. isso pode diminuir, sim, os valores, né, que ele cobraria. Uhum. Bom, outra coisa que eu acho interessante, que também tem muito a ver com esse momento aí liberalizante que a gente anda vivendo, é o procedimento de manifestação de interesse. Eu achei isso assim, muito diferente e muito interessante. Também veio de lá, né, Maria Tereza, lá Sim. do Reino Unido. O que significa isso? O procedimento de manifestação de interesse, que é o PMI ou o PMP, que é procedimento de manifestação privada, do privado, né? Então, é interessante. Uma vez eu trabalhava na Casa Civil, na Secretaria de Casa Civil, eu trabalhava na assessoria de relacionamento institucional. Aí chegou lá para a gente, eu me lembrei muito disso quando eu vi essa diretriz aí, né, das PPPs. Chegou, eu não me lembro qual que é a cidade de Minas, que estava um monumento, uma coisa maravilhosa, que estava se deteriorando com o tempo. Nada de cidade histórica, não é uma cidade histórica, sabe? Eu acho até que é naquela área lá, naquela onde tem aquele setor das águas, sabe? Daqui de Minas. Eu tenho a impressão que Uhum. é para aqueles lá. Circuito das águas. Circuito das águas, isso, obrigada. Aí a pessoa trouxe as fotos daquele ambiente que estava deteriorado, mas muito bonito, maravilhoso mesmo. E depois ele propondo fazer a restauração daquele lugar e ganhar com os ingressos que ele cobrasse. Ele estava propondo, ele estava fazendo uma manifestação, né? Um procedimento de manifestação de interesse. É exatamente isso. A pessoa vai e propõe um tipo de PPP que nem tinha passado pela cabeça da
do gestor. E Né? a lei vai e procedimentaliza, né? Porque ao invés de ficar aquela, vamos dizer assim, só aquela aproximação do privado, né? Sem um determinado rito, né? Acabava gerando Isso, uma possibilidade de captura do Estado, enfim, né? com Problemas certeza. de contrato. O procedimento ele já ajuda, né? É transparente, né, Maria Tereza? Ele é institucional e é transparente, né? Então, assim, olha, vamos lá. Tem um estudo agora de produção de energia pelas ondas do mar. Lá no Ceará já está acontecendo pesquisa sobre isso. Então, coloca os equipamentos lá sobre as ondas e aquele movimento das ondas vão formando, produzindo energia. Aí alguém pode falar, olha, aqui, vamos lá. E assim vai, dessalinizar a água do mar. Já tem uma PPP fazendo isso. Ó. Uma fortuna, né? Bilhões, né? Mas para dessalinizar a água do mar para poder servir também no Ceará. Então, são as inovações, a tecnologia está, assim, mudando e avançando de forma avassaladora, né? A administração pública não tem nem como se assenhorar, até dessa ideia de aproveitar alguma coisa. E vem o parceiro privado e apresenta essa manifestação aí de interesse. De fato, isso é uma inovação, e que acabou entrando em outras áreas, né? Veio pela PPP e acabou depois sendo aproveitado em outras áreas, nas próprias concessões comuns, né? Na lei das parcerias com o terceiro setor veio o procedimento de manifestação de interesse social, né? Então foi gerando aqueles efeitos, né, no ordenamento. Interessante. Mais algum ponto? Arbitragem, né? Arbitragem, né? Por que eu gosto muito da arbitragem? Gente, porque o poder judiciário está abarrotado, né? Abarrotado. Ele é moroso, não adiantou colocar lá o direito, lá como direito fundamental, né? Direito à celeridade processual, porque uma coisa é o que se deseja fazer, o que o constituinte pede que se faça, outra coisa é a realidade. Então, o tanto que isso atrasa. A gente vê, por exemplo, nós estamos lá na linha amarela, tem um problema sério lá na linha amarela, no Rio de Janeiro. Tem um contrato de 25 anos a cobrar, tem a pasta de pedágio na rua, uma via expressa lá do Rio de Janeiro, e uma praça para cobrar pedágio. Depois de 25 anos, estava tudo pronto, mas tornaram renovar o contrato cobrando pedágio de novo. Por exemplo, mas para que pedágio? Mas o que aconteceu? Era concessão comum para onde que foi? Para o judiciário. Então, está no TJRJ. Então, vai ficar quanto tempo o pessoal pagando a tarifa? Ok? Então, a arbitragem tem o corpo de arbitragem, né? Pode ser internacional ou nacional. Eu acho isso bastante interessante. Outra coisa, garantias ofertadas ao particular, né? Que é também, embora uma crítica ferrenha também, né? Porque, primeiro, que não se vincula às receitas, né? Ao Fundo de Participação dos Municípios, então há uma consideração que isso seria inconstitucional, e também porque nem sempre o poder público cumpre com mesmo tendo todas essas garantias, acaba que a inadimplência dos parceiros públicos, né, ou do poder público, em relação a esse quesito, é que tem sido a causa da mortalidade das PPPs, porque não anda cumprindo, né? Por fim, Maria Tereza, eu acho que a gente poderia falar também, se você quiser, parece que você ia falando alguma coisa aí, mas... Não, eu acho que, na verdade, assim, todos esses elementos, né, arbitragem, garantias ofertadas ao particular, compartilhamento de risco, e tem também ganhos econômicos, tem a questão também da busca de uma maior eficiência, que está na principiologia da lei, né? Tudo isso é muito para atrair o setor privado. Eu acho que era naquele contexto que você estava falando lá da época do Fernando Henrique, né? Nos anos 90, um momento de crise econômica, crise mundial, o Estado está falido, então ele precisa atrair o capital privado para investir. Como é que ele vai atrair o capital privado para investir? Com um novo regime jurídico de parceria
que ofereça essas, vamos dizer assim, essas Exatamente. facilidades para atrair o capital privado. Eu acho que isso também estava muito no contexto, né? Assim, o que Com podemos certeza, fazer para atrair o capital atrair. privado, né? Exatamente, E sem aí, qual dúvida. que seria uma última questão? Parece que você já ia fazendo uma última colocação, aí eu queria te ouvir, para a gente caminhar um pouco aqui Maria na... Tereza, que a implantação mesmo, essa eu já falei no começo, que era não, o compartilhamento de ganhos, que eu estava conversando hoje com meu marido, que ele trabalhou muito tempo em concessionárias, né? De linha de transmissão, dessas coisas. Aí a gente conversando com ele e tal, e o meu irmão também, que trabalhou muito tempo com empresa privada, que era parceira da administração pública. Assim, tudo bem. Aí, quando a administração pública, quando os ganhos são inferiores, o que acontece? Aí, no caso, a parceria patrocinada, a concessão patrocinada, o Estado está aí para bancar o restante. Ele perguntou assim, e se foi maior a demanda? E se, em vez de diminuir o número de pedágio, né, de tarifas de pedágio, aumentou absurdamente? O que acontece? Nas concessões comuns, bem bom para o privado. Mas nas concessões, nas PPPs, nas concessões patrocinadas, o que acontece? Vai partilhar também, vai compartilhar os ganhos. Você pode prever isso no contrato, né? De Pode prever compartilhamento. isso no contrato, exatamente. Isso pode ficar previsto no contrato. Uhum. E a participação da sociedade também, eu acho que bastante interessante, a disponibilização do contrato na internet, a obrigação de consulta pública, né? De consulta pública. Você imagina no caso da linha amarela, se houvesse a participação ali, ó, consulta pública, né? Se houvesse essa possibilidade de chamar os usuários lá do serviço, os pagantes, ver se isso ia acontecer tão facilmente assim. E se prorrogar um contrato para mais 25 anos, que não tem mais obra para construir, mas que ia continuar pagando pedágio no meio da cidade. Perfeito. Então, eu acho que isso aí é tudo muito bom, eu gosto bastante. Ouvir as pessoas, a lei de acesso à informação também veio fomentar isso aí, né? E a lei das PPPs, eu acho que reforçou com essa obrigação aí de oitiva, né? Dos usuários, dos futuros potenciais usuários e tal. Uhum. Eu acho que era isso que eu queria falar sobre essa sua... Eu acho que também, Maria Elisa, eu não sei se você teria mais alguma questão, porque eu acho que à medida que você foi apresentando aí as inovações, você já foi fazendo umas críticas, né, a cada um desses aspectos específicos, né? Você teria alguma questão que você gostaria de levantar, até para a gente finalizar essa parte aqui, para não, né, já vou adiantado aqui da live, né? Para poder concluir e a gente poder falar um pouquinho sobre as PPPs na saúde. Né? Alguma crítica, algo que você gostaria para fechar essa parte inicial? Eu tenho, sim, várias críticas, mas eu vou falar só uma, tá bom? Porque senão eu vou falar demais. Perfeito. Porque é o seguinte, o que me incomoda demais, primeiro, a questão da eficiência. A diretriz fala, uma das diretrizes das PPPs é a eficiência no cumprimento das missões do Estado e no emprego dos recursos da sociedade. Só que essa eficiência ela é pertinente demais, inclusive ela deriva dos princípios da supremacia e disponibilidade do interesse público. Claro que sim. É preciso que saiba lidar com os recursos da sociedade com respeito e buscando eficiência. O que me incomoda é que a eficiência administrativa não é sinônimo de eficiência econômica. O que para o parceiro privado pode ser eficiente é prestar os melhores serviços? Pode ser, sim, com o menor custo. Uhum. E o parceiro privado? Do parceiro privado? É o lucro. Do parceiro privado, ele tem interesse legítimo no lucro, claro. Aí vem a questão da modicidade das tarifas, quando é o caso de tarifa, mas quando é o caso de serviço público de saúde, Maria Tereza, essa diretriz, como é que vai ficar? Quando eles vão lá na atividade meio, sobretudo,
ou mesmo na atividade fim. O material que eles vão usar para desinfecção, por exemplo, os equipamentos, tem uma parceria para isso, uma PPP, só para fazer a desinfecção dos equipamentos de um hospital, está em curso. Pensando, eles vão fazer, como é que vai ser isso? Então, eu acho que tem hora que não cabe PPP. Tem hora que não dá para fazer essa parceria público-privada. Ela é inoportuna e inconveniente. Né? Então, isso aí, eu vou até deixar passar a palavra para você, porque eu gostaria muito que você, Maria Tereza, Sim. Falasse para nós, porque em 2019, não foi isso? Foi instituído na Faculdade de Direito da UFMG um grupo de pesquisa destinado a estudar as modalidades, as modelagens contratuais das PPPs, né? E tomando como base essa pesquisa empírica feita por você, por seus alunos, como você avalia as PPPs na saúde, considerando as principais polêmicas da literatura sobre o assunto? Bom, Maria Elisa, eu vou ser assim, bem objetiva e vou atacar assim, alguns pontos para a gente introduzir esse debate. Ele é um debate longo. Eu fiz uma pesquisa com um grupo, né? E até queria fazer referência aqui no livro nosso, né? Sobre as parcerias públicas na saúde, ao capítulo que tratou exatamente dessa análise, dessa análise contratual. Então, eu fiz uma pesquisa que escreveram nessa parte, né? A Danusa Paiva, Maria Gabriela Cruz, a Luísa Valgas, a Vitória Faraco, Bruno Fontenelle, a Sara Dornelles e o Tiago Melcari. Então, eu tinha ali um grupo, mais pessoas participaram. E qual foi a nossa investigação, Maria Elisa? A gente queria saber como estavam sendo feitos os contratos de parceria público-privada na saúde. Que contratos eram esses? Sobre o que eles tratavam? Quais eram os aspectos mais polêmicos? E o que o contrato disciplinava em cada uma daquelas matérias, né? Então, acho assim, eu não vou entrar no detalhe de cada questão, mas o que eu poderia pontuar? Eu acho que uma primeira questão, cabe PPP na saúde? E aí a Constituição brasileira vai dizer que sim, porque ela vai dizer que ela tem dois dispositivos, 197 e o 199, né? Um dizendo que a saúde é um serviço público que a administração pode prestar diretamente ou por terceiros, pessoa pública ou privada, e no 199 fala que os particulares poderão participar, inclusive de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. Está textualmente previsto isso na Constituição. Existe uma discussão dos limites, até quando, até que ponto, né? Se é tudo, então uma PPP poderia assumir todo o serviço de saúde de um determinado município, né? A literatura e mesmo a jurisprudência vai dizer que a integralidade não, porque a Constituição fala de forma complementar. Mas de forma complementar os parceiros vão poder atuar. E o que a gente percebeu é que hoje, né, eu já trazendo dado mais para o meados do ano passado, o Brasil tem 170 e poucos contratos de PPP, em todas as áreas. As mais usadas é a iluminação pública e saneamento básico. Na saúde, quando nós fizemos a pesquisa, tinham 10 contratos. Então, se a gente for analisar pelo número de contratos, 3 níveis da federação, União, Estados e municípios, não são muitos contratos de PPP. A gente poderia perguntar, aí tem outras perguntas, né? Aí vamos dizer assim, nessas entrelinhas, por quê? Por que só tem muitos contratos foram modelados, porém não foram licitados e contratados, né? Então, a gente pode adotar PPP. Quando vamos fazer uma análise de direito comparado, tem vários modelos de PPP na saúde, que eles chamam bata cinza, quando envolvem infraestrutura, bata branca, quando envolve serviços clínicos, e um misturado, que foi adotado na Espanha, que é o modelo que ficou conhecido como modelo Alzira, por causa do hospital em que essa PPP foi implantada, né?
Se a gente pega a história da Inglaterra, de onde vêm as PPPs, lá a infraestrutura é que é o foco das parcerias público-privado. Então, o parceiro privado, ele não vai fazer o serviço clínico, ele não vai fazer uma cirurgia, ele não vai fazer um tratamento, ele vai construir a infraestrutura, ele vai manter, operacionalizar, etc. Ele vai pegar a parte de infraestrutura. É o que está acontecendo na educação. O bata cinza, né, Maria Tereza? O bata modelo cinza. bata cinza. Exatamente, o bata cinza. E aqui no Brasil, entre esses 10 contratos que nós estudamos, 9 eram bata cinza. E tinha um único contrato que envolvia a chamada bata branca, que é o Hospital do Subúrbio de Salvador, que foi a primeira PPP da saúde no Brasil. Esse contrato, inclusive, ele já passou os 10 primeiros anos, e eu tive condição de verificar, ele foi prorrogado agora na pandemia da Covid, né, até para atender a essa questão aí da saúde pública, né? E esses hospitais, eles costumam ser muito bem avaliados. O Hospital do Subúrbio de Salvador, tenho aqui o Hospital do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, que também é um hospital muito avaliado, muito bem avaliado, quando ele é comparado com outros hospitais, só que aí, às vezes, eu fico me perguntando se a gente está comparando o comparável. Porque, às vezes, eu estou comparando duas coisas que não são efetivamente comparáveis, porque o regime jurídico é diferente, as atribuições são diferentes, o custo é diferente, né? Então, como é que eu vou comparar um hospital e dizer aquele é melhor ou outro é pior, se eles são completamente diferentes, né? Então, foi isso que a gente investigou, sabe, Maria Elisa? A gente investigou que contratos eram, e escolhemos algumas cláusulas contratuais, aquelas mais polêmicas, né? Falando sobre verificador independente, como é que ele era contratado, quem pagava para ter um auxiliar da administração fazendo essa verificação. Tem variação nos contratos aqui no Brasil, né? Mas o fato é que a gente... Pode falar, Maria Elisa, fica à vontade. Não, eu só queria perguntar para você a questão da avaliação do parceiro privado, sabe? Aquela que é possível que seja feita a avaliação pelo usuário e que a nota que ele ganhar impacta no que ele vai receber. Porque isso é possível ser inserido. Você tem um resultado? Então, a gente fez uma análise nesses contratos, né, justamente sobre essa questão da utilidade do usuário. Eu te confesso que praticamente eu achava que a participação do usuário ela ia ser mais pujante, sabe? Assim, que o usuário ia ser determinante, etc. E o que a gente viu nos contratos, não que ele é ignorado, mas que não há também um peso tão... Eu estou falando já da síntese, né? Que eu acho que os detalhes aqui depois as pessoas podem consultar no livro, né? O capítulo escrito especificamente sobre isso. Mas o usuário, ele opina, ele ajuda a fazer, porque o contrato de PPP, Maria Elisa, entrando um pouco mais detalhadamente naquilo que você já havia dito, quando ele vai avaliar desempenho, eficiência, esse tipo de coisa, ele institui uma série de indicadores que o parceiro privado vai ter que alcançar, e ele vai ser remunerado de acordo com esses indicadores, né? Então, se ele deixa de cumprir indicadores, por exemplo, na saúde, o hospital, a desinfecção não for adequada, não seguir os parâmetros da Anvisa, deixar vulnerável, etc., o parceiro começa a perder ponto e, com isso, ele começa a perder remuneração. Por isso que essa avaliação das metas, do desempenho do parceiro, é algo tão aclamado como uma grande vantagem no contrato. Então, o usuário, ele opina sim, tem essas previsões em alguns contratos, tem alguns outros que nada falam do usuário, né? Mas ele participa ali nessa hora de avaliar as metas e poder estabelecer o parâmetro de remuneração, né? O que a gente conclui aí sob esse aspecto é que isso poderia ser mais acentuado, de maneira a fazer com que houvesse uma repercussão no contrato. Por outro lado, há relatos da literatura em outras áreas que quando você deixa o usuário opinando de uma forma muito determinante, ele pode também interferir no contrato. Então, por exemplo, eu já vi relatos de gestor prisional, né, dizendo que
quando os detentos descobrem em que a empresa perde pontos na avaliação, eles começam a interferir ali para que tenham seus pleitos atendidos, né? Então, é preciso avaliar em cada caso, né? Como que pode ser inserida aí essa avaliação do usuário, o peso a ser dado a ela e os reflexos que isso pode ter efetivamente na contratação, né? Mas eu fecharia um pouco o meu raciocínio aqui, até não querendo estender muito a live, né? Porque a gente tinha um compromisso aqui de 1 hora de debates, né? Os desafios que esse tipo de contrato tem na área da saúde, sabe, Maria Elisa? Eu, de uma forma assim, bem objetiva, querendo aproveitar até um pouco do conteúdo do livro, né? A literatura aponta... O que eu achei interessante na literatura estrangeira é que os autores estudam efetivamente a execução dos contratos. No Brasil ainda é muito cedo para a gente falar, olha, teve um contrato que teve o seu prazo, né, vamos dizer assim, cumprido, né? Os outros todos estão ainda em andamento, são contratos de longo prazo, longuíssimo prazo, né? Porque PPP na saúde começa mais tardiamente a ser utilizada, né? Então a gente ainda não tem para falar no Brasil e tal. E a gente não tem uma outra coisa também, que é avaliar academicamente ou de uma forma mais afastada, não sendo o gestor ou a parte, né, o concessionário parceiro privado, o contrato. Mas no Reino Unido e na Escócia, eles fazem constantes avaliações, né, externas dos contratos. O que aconteceu? Qual foi o papel do verificador independente? Houve arbitragem ou não? Os parceiros entraram em acordo ou não entraram? E aí eles têm condição de fazer uma avaliação. Então, eu encontrei como problemas e aspectos críticos, né, coisas que foram relatadas na literatura estrangeira. Por exemplo, eles encontraram edifícios de baixa qualidade que foram construídos, o parceiro querendo economizar, a manutenção inadequada de algumas instalações, né? E você imagina tipo, uma sala de cirurgia com manutenção inadequada, por exemplo, né? Aumento de custo, muitas vezes, para o setor público, se os valores dos empréstimos são muito altos no mercado, porque tem oscilações do dinheiro que é pedido emprestado, isso também foi um problema lá, né? Risco de redução de cuidados nos serviços essenciais, né? Para poder... Porque lá no Reino Unido aconteceu uma coisa interessante, né? Eles fizeram muitas PPPs e o dinheiro ficava vinculado, tem que pagar o contrato, porque lá eles ainda levam mais a sério ainda, porque é regido pelo direito privado, pacta sunt servanda, eu tenho que pagar. No que eu tenho que reservar o dinheiro para pagar o contratado, os outros serviços que ficam sob a responsabilidade da administração acabaram ficando afetados também, porque aí não tinha dinheiro para pagar as duas coisas, né? Foi um problema eventualmente feito lá, né? Eles encontraram algumas falhas também na modelagem, na licitação, na estrutura contratual, quer dizer, aquele problema do contrato não prevê tudo, né? Dos vazios contratuais, isso foi identificado como problema também em alguns casos, né? Aquela justificativa que a administração tem que dar para falar que vale a pena fazer a PPP, aquele value for money, né, que é mostrar que é mais vantajoso do ponto de vista econômico uma PPP, em alguns casos eles não conseguiram demonstrar de fato, né, depois que foi fazer uma avaliação, falaram, opa, peraí, nem todas conseguiram de fato mostrar que eram mais vantajosas. Elas tentaram fazer isso no início, mas no decorrer do contrato elas não se mostraram economicamente mais vantajosas, né? Às vezes há um certo oportunismo do parceiro privado, né? Ele sabe, isso foi identificado em alguns contratos estrangeiros, né? O parceiro privado sabe que a administração precisa do serviço, que o contrato é de longo prazo, que ele não tem outra pessoa para executar. Então, às vezes, isso gera... Demanda, né, Maria? Exatamente, isso pode gerar algum oportunismo, né? Enfim, e às vezes problemas de execução contratual mesmo, que é o velho problema da fiscalização, né?
porque se a administração também não tem uma efetiva fiscalização complexa, porque a delegação para o particular pressupõe uma necessidade de fiscalizar, e fiscalizar de uma maneira muito efetiva, né? Já que o particular assumiu um contrato na área da saúde, etc. Então, eles viram esses problemas, né? Encontraram vantagens também, né? Melhoria nos valores, o parceiro privado consegue trazer tecnologia, ele consegue economizar, de fato, porque às vezes a administração acaba gastando muito e ele consegue fazer com o mesmo com valor menor. Isso foi identificado como ponto positivo, né? Enfim, tem outros aspectos também, né? Aumento de produtividade, enfim, autossustentabilidade daqueles projetos, a própria tarifa pagando o contrato. Então, são lições que a gente traz de análises contratuais de outros países que podem nos ajudar a pensar se nós estamos efetivamente no caminho de modelagem de PPP no Brasil na área da saúde, né? Eu concluiria dizendo o seguinte, que eu acho que é possível utilizar as PPPs. A saúde é uma área de uma gestão muito complexa, então o gestor precisa ter ferramentas variadas de gestão, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma tarefa muito pesada aí, né? Uma tarefa de modelar bem, acompanhar, fiscalizar, porque ele também não pode comprometer a qualidade do serviço, né? E nem perder expertise na matéria, já que a saúde é um serviço público. Então, em linhas gerais, Maria Elisa, o que eu queria fazer aqui era um convite para as pessoas que estiverem ouvindo, eventualmente depois assistindo essa live, né? Um convite para conhecer a nossa obra. Ela está na plataforma da Expert Editora, né? Esse livro aqui da capa azul, ele está aberto para download gratuito, porque é uma pesquisa que foi financiada pela universidade. Enfim, o próprio livro também é fruto de financiamento de pesquisa na UFMG. Então, queria fazer esse convite, né? Vamos conhecer aí o que a gente discutiu, o que a Maria Elisa apresentou, o que o grupo desenvolveu, para colocar o tema em debate. É para isso que a gente está se dispondo a fazer essa live, enfim, esse encontro, né? Agradeço você, Maria Elisa, por estar aqui conosco hoje, né? Na ausência aqui da Luciana, que teve que dar aulas, né? Eu queria agradecer em nome do Instituto Mineiro, Direito Administrativo, todos aqueles que nos acompanharam aqui, que se engajaram, né? E aqueles que vão estar conosco aí acompanhando, né, depois a live no canal do YouTube do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Eu queria te passar a palavra, Maria Elisa, para você encerrar, para você fazer seus comentários, para a gente desejar aqui uma boa noite aos nossos telespectadores. Maria Tereza, eu continuo muito crítica às PPPs, normalmente nesse setor da saúde, né? Eu até que aqueles contratos, aquele modelo bata cinza, eu acho que seria bastante interessante. É possível que, com um contrato bem, né, bem formatado, com a fiscalização bem feita, com a participação dos usuários, enfim, os usuários aí dando nota para comprometer mesmo que eles vão receber, porque, gente, nós estamos tratando, né, de direito fundamental, né? É um direito social, mas também fundamental, que impacta a própria vida, né? O direito fundamental à vida. Então, o que eu queria dizer também é essa questão de como que o contexto que fez surgir toda essa privatização branca, né, dos serviços públicos, como que onde nós chegamos, né? E até onde nós vamos. Já estou vendo que existe em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei para fiscalizar.
uma empresa vai fiscalizar a outra, no caso, ou vai fiscalizar o próprio Estado, a própria gestão pública, quando ela é feita somente pelo poder público. Então, nós vamos caminhando para transferir o poder de polícia para privados, né? Eu fico, assim, muito preocupada com isso, e eu me lembro daquela nossa administrativista, de quem a gente gosta muito, a Maria Cristina César de Oliveira Dourado. Ela tece críticas à lógica do mundo globalizado, tem o poder, segundo ela, de transmudar em mercadoria tudo que é produzido pela sociedade, independentemente da finalidade a que os bens estejam vinculados. Eu queria encerrar, né, agradecendo aos que estão nos acompanhando, agradecendo muito a Maria Tereza, ao Marcelo Paulo, que nos acompanhou aí, nos deu um apoio, né, tecnológico. Enfim, e vamos aí para o nosso livro, consultem o livro, asseguro para vocês que vai valer a pena, principalmente por causa da pesquisa feita, a pesquisa ali, nos contratos, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Essa comparação muito interessante que foi feita. Um abraço a você, um abraço a todos que nos ouvem, então declaro encerrada a live, essa parte aqui da gente. Pessoal, então um grande abraço, agradeço também ao Marcelo Paulo, a Soraya, que está aqui nos acompanhando pelo Instituto Mineiro de Direito Administrativo, e queria deixar um forte abraço aí para todos, aguardando, peço que vocês acompanhem aí nas redes sociais, o canal do YouTube, o Instituto Mineiro de Direito Administrativo, porque agora nós vamos ter uma live mensal aí desse projeto Conversa com Especialista, e a cada dia tratando de um tema aí que consideramos, né, importante, de novas pesquisas, né, com o apoio do INDA. Boa noite a todos, um grande abraço.